Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui, né, de volta nas gravações da aula, mas ainda bem que é só por essa semana. Semana que vem estaremos de volta presencialmente. É só um cuidado extra que a gestão do campus aqui da UNA está fazendo referente ao retorno das atividades, talvez a galera participando do carnaval, enfim. Então, essa semana estamos trabalhando à distância. E eu quero primeiro falar como que vamos fazer com a disciplina de física. Bom, primeiro de tudo, esse assunto que eu vou trabalhar nesse vídeo é um assunto que eu já trabalhei com vocês na aula da semana passada. Só que o final da aula foi meio corrido. Então, eu vou fazer uma retomada e aqui eu vou estar resolvendo dois exemplos de exercícios referente ao estudo do campo elétrico que a gente tinha feito na aula passada, certo, gente? E aí, como eu vou estar trazendo essa abertura, eu vou ampliar aquele prazo para postagem daquela atividade da lista de exercício, a atividade 4, a atividade A4. Aí eu amplio até a semana que vem. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu tinha até discutido a respeito da possibilidade de trabalhar uma avaliação, uma provinha. E eu pretendo fazer isso na semana que vem. Então, essa atividade, essa lista de exercícios, vocês vão resolver para mim até a aula da terça-feira que vem, que seria o dia 9 de maio. Nesse dia 9, vocês vão apresentar, então, a atividade, e até o dia 9, né? E eu quero discutir as dúvidas que vocês possam ter. Como essa lista ela traz exercícios envolvendo cálculo, eu acho bem importante visualizarmos e entendermos quais são essas dificuldades que vocês vão estar tendo, certo? Então, aí eu vou ampliar o prazo até o dia 1º. Claro, porque no dia 2 vocês vão ter que ter ela pronta, né? Porque eu vou discutir ela na aula do dia 2. E aí, no dia 3, a gente vai fazer essa prova referente a esse conteúdo que a gente trabalhou até aqui, que é a introdução, o estudo do campo elétrico, da carga elétrica, né? Força elétrica, lei de Coulomb e o campo elétrico. Certo, gente? Bom, então vamos iniciar aqui a respeito da aula de agora, como eu disse para vocês. E antes que eu me esqueça, eu vou trabalhar depois, esse é um primeiro vídeo, tem um segundo vídeo que é um tópico relacionado ao estudo do campo elétrico, que é o campo elétrico no interior do condutor, que eu não comentei na aula anterior, mas eu vou estar passando agora esse conteúdo para vocês, tá? Então vai ser o segundo vídeo, o primeiro é essa resolução de exercício sobre campo elétrico, e o segundo a respeito desse assunto. E vou deixar também uma atividadezinha referente a esse campo elétrico no interior do condutor, certo? Então, a lista, na verdade, é uma atividade da semana passada, que eu estou fazendo apenas estendendo o prazo. Aqueles que conseguiram fazer, ótimo. Para aqueles que não conseguirem, não tiverem conseguido, aí tem uma extensão do prazo. E essa segunda atividade para todos fazerem, a partir de agora, para a semana que vem também, que é referente ao campo elétrico no interior do condutor. Então, o campo elétrico, gente, como eu tinha comentado com vocês, é um conceito abstrato. Ele surge para explicar a ação à distância da força elétrica. Então, vejam aqui que eu tenho partículas carregadas, existe uma interação dessas partículas carregadas, mas elas não estão encostadas. Então, como que uma interage com a outra? Então, daí que surge a ideia do campo elétrico. Eu digo que a primeira partícula gera um campo elétrico e a segunda partícula sente a presença desse campo. Então, quem exerce força sobre a primeira partícula, é um campo elétrico gerado pela segunda partícula. Então, aqui só está deixando claro, né, a questão dos sinais, né, a carga negativa com carga negativa, entre elas vai existir uma força de repulsão, carga negativa com positiva, entre elas vai existir uma força de atração, carga positiva com positiva, uma força de repulsão. Mas quem exerce a força não é a partícula. A gente diz que é esse campo elétrico gerado pela partícula. Aqui temos, então, as equações referentes ao campo elétrico, né, as
as 3 equações que eu tinha passado na última aula, na verdade são 2, tá? Essa da definição, a definição é essa primeira, só que a segunda equação, muitos livros didáticos trazem ela como a equação do campo elétrico, mas na verdade é só a primeira. O que acontece é que o Q passa multiplicando, então a gente tem essa relação, tá? Mas as duas são a mesma equação. Dependendo do exercício, fica mais fácil você utilizar uma ou outra, mas elas representam a mesma relação matemática. E essa de baixo está errada, gente. Agora está certo. Então, essa é a equação do campo elétrico quando uma partícula está gerando campo. Esse que aqui, se vocês quiserem, assim como foi na lei de Coulomb, da força elétrica, vocês podem deixar em módulo também para facilitar. O sinal vai servir só para a gente saber se o campo produzido vai ter um significado específico, que eu vou estar comentando novamente depois com vocês. Mas para fazer o cálculo da intensidade do campo gerado pela partícula, vocês podem deixar em módulo também, certo? Então, K, a constante eletrostática, lembra aquele 9 vezes 10 elevado a 9, né? Q, a carga elétrica da partícula, e D, a distância da partícula que está gerando campo até a região onde há essa interação, onde você quer saber a intensidade do campo elétrico. Óbvio que essa equação nos mostra o seguinte: quanto mais longe da partícula, mais fraco vai ser esse campo elétrico. Direção e sentido do campo gerado pela partícula. Nesse ponto que é importante saber o sinal, para você saber qual que é a orientação. Essas linhas, esses vetores representam o que chamamos de linhas de campo ou linhas de força. O que eles apontam? Eles mostram a direção do campo elétrico. Se a partícula é negativa, o campo ele é para dentro. Ele é um campo que a gente chama de campo de atração, ou melhor, campo de aproximação. Tem esse nome porque as linhas de campo elas estão na direção da própria partícula. E a partícula positiva gera um campo de afastamento ou um campo de repulsão. Eu não gosto dos nomes campo de atração e campo de repulsão porque eles podem confundir. Dependendo da partícula, não vai ser atraída para a negativa, né? Se você colocar outra partícula negativa, ela vai ser repelida. Por isso que eu não gosto desses nomes. E eles são menos comuns também, tá? O mais comum é você chamar de campo de aproximação para a partícula negativa e um campo de afastamento para a partícula positiva. E aí, a força vai ser atração ou repulsão, dependendo do sinal da partícula que você colocar nessa região, tá? Aqui, e esse ponto eu não tinha comentado na aula anterior, porque eu tenho dificuldade de fazer esse desenho, então é mais fácil até mostrar a imagem para vocês, é a configuração do campo quando eu tenho mais de uma partícula. Ou melhor, quando eu tenho duas partículas. Se eu tiver 3, a figura muda também. Então, aqui no primeiro caso, quando eu tenho duas partículas de sinais opostos, o campo ele sai da partícula positiva e vai até a partícula negativa. Observem que essas linhas de campo elas mostram o seguinte: quanto maior a quantidade de linhas, mais intenso é o campo. Essa é a forma de representação, né? A intensidade é representada pela densidade de linhas. Então, aqui entre as duas partículas, ó, você tem uma intensidade maior. E é claro que as linhas de campo vão da positiva para a negativa. Uma linha reta, exatamente nesse ponto aqui, mas ele pode fazer a curva dependendo da posição onde você coloca a partícula, né? Por exemplo, se você colocar uma partícula positiva aqui, lembrando que a positiva segue o sentido do campo, ela vai ter uma força sobre ela nesse sentido aqui. Então, ela acaba sendo expulsa dessa região. E é claro que ela tende a ser atraída em direção à partícula negativa, porque ela é positiva, né? Agora, se você tiver duas partículas iguais, o campo interage de tal forma que ele se anula nesse meio. Pode ver que bem nesse ponto aqui central não existe linha nenhuma, porque o campo ele é nulo. O campo é nulo porque, como as duas partículas são positivas, as duas geram um campo no mesmo sentido, o campo uma grandeza vetorial, né? Então isso vai fazer com que seja zero nessa região entre as duas partículas positivas. Mas qualquer outro ponto entre elas, você vai ter um campo resultante diferente de zero, tá? Então a configuração ela é um pouco
diferente, é estranha, mas essa configuração do campo quando você tem duas partículas. Se tiver três, a figura complica ainda mais, tá? Eu achei que era importante eu discutir com vocês, porque inclusive alguém da turma fez um questionamento, pelo que eu me lembro, de algo referente a isso, tá? Se tiver duas ou mais partículas, as figuras não vão ser linhas retas como essas mostradas aqui. Ok. Agora vamos ao exemplo. Como eu disse, na última aula não deu tempo de eu resolver exercício de cálculo referente ao cálculo do campo elétrico. Então, agora vamos fazer esse cálculo. Exemplo 2. 2 porque na aula passada eu trabalhei um exemplo, tá, gente? Que era sobre força elétrica. Certa partícula está numa região onde há um campo elétrico horizontal para a direita, de intensidade de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Essa partícula possui carga elétrica igual a menos 2 mc, esse m minúsculo, milicoulomb. Determine a direção, sentido e o módulo da força elétrica sobre essa partícula. A direção e sentido a gente discute depois, mas o módulo a gente vai determinar a partir do cálculo da força elétrica. A gente tem a intensidade do campo, ó, tá ali, 3 vezes 10 a menos 2, e o valor da carga elétrica, que é menos 2. O sinal a gente vai ignorar a princípio. A gente vai usar ele para determinar a direção e sentido do módulo da força elétrica. Então, o E horizontal para a direita. E o E vai ser 3 vezes 10 a menos 2. A carga é menos 2 milicoulomb. E a gente precisa fazer a mudança de unidade. Ó. O menos, né, que é importante a gente analisar, a gente vai usar em módulo, tá? E o mili, que é uma divisão por mil, né, indica 10 a menos 3. Resolvendo. Então, a gente vai usar essa relação, F igual a E vezes Q. F, 3 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 2. E trabalha a propriedade de potências, né, sinais, multiplicação, então soma os dois expoentes. 3 vezes 2 é 6. Mais 3 com menos 3 vai dar menos, né? Então, menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Resposta, força F igual a 6 vezes 10 a menos 5 newtons, que é a unidade de medida de força. É o módulo da força, a intensidade da força. Como a partícula é negativa, ela vai ter sentido oposto ao campo. Então, se o campo estava dizendo que era para direita, a orientação do campo, essa partícula ela vai se mover para a esquerda, ou melhor, vai ter uma força sobre ela para a esquerda. Então, a direção é a mesma direção do campo. Se o campo era horizontal, a força vai ser horizontal, mas como o campo era para a direita, a força sobre a partícula vai ser para a esquerda. Ok, gente? Então, vamos ao exemplo 3. Calcule a intensidade do campo elétrico gerado no ponto P do vácuo por uma partícula carregada com carga elétrica igual a mais 5 milicoulomb, que está distante em 3 milímetros do ponto P. Considere K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do SI. Se unidades do SI, não foi preguiça de escrever a unidade não, gente. É porque vocês poderão encontrar exercício que traz essa forma. Essa forma de definir a unidade de medida do K. As informações importantes. Bom, o que é a intensidade do campo elétrico? Como está falando gerado por uma partícula, vai ser aquela equação, a última equação do campo elétrico gerado por uma partícula pontiforme. A carga elétrica mais 5 milicoulomb e a distância 3 milímetros. Então, ali estão as informações. Ali eu já coloquei os prefixos, tá? Como os dois são mili, o prefixo é o mesmo. Então, ali estava 5 apenas. Mas como é 5 milicoulomb, vai ser 5 vezes 10 a menos 3 coulomb. Mesma coisa para a distância. Estava 3 milímetros. Então, a gente vai tirar o mili e colocar o 10 a menos 3. Mais um errinho que eu preciso corrigir, que esse tá milicoulomb. Distância não é coulomb, né, gente? Distância é metros. Então, vamos lá. EK, Q sobre D ao quadrado,
9 vezes 10 elevado a 3, vezes 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Lembrando, a distância está ao quadrado. Os dois elevam ao quadrado. Então, 9 vezes 10 elevado a 9, ali eu só aproximei, né, o 9 e o 3, para a gente poder fazer a propriedade de potência de 10, somar os dois expoentes. E embaixo, eu passei os dois ao quadrado, ó, o 3 ao quadrado e o 10 a menos 3 ao quadrado. Potência de potência multiplica os expoentes. Então, 9 vezes 3, 27. 9 menos 3 dá 6. E embaixo, 3 ao quadrado é 9, dividido por 10 elevado a menos 6. Porque menos 3 vezes 2 é menos 6. Cuidado, gente, para não elevar, não pensar, trabalhar certo esse sinal, porque se você trabalhar errado, vai dar um expoente positivo embaixo. Não pode, tá? Menos com mais fica menos embaixo. 27 dividido por 9, façam o resultado da divisão. E outro cuidado, 10 elevado a 6 não é idêntico a 10 a menos 6, o sinal é diferente. Então, você não pode simplificar direto um com o outro. Vamos trabalhar propriedade de divisão de potências de base 10. Então, vai ser o de cima menos o de baixo. Então, 27 dividido por 9, a gente simplifica, né? Divide, dá 3. E 6 menos o de baixo, que também é negativo. Então, vai dar um jogo de sinal. Menos com menos é mais, né? 6 mais 6 dá 12. Então, o campo elétrico gerado nessa região é 3 vezes 10 elevado a 12. Certo, gente? Então, por hora é isso. Lembrando que teremos mais um vídeo dessa aula. Bom estudo a todos, então. Tá? Aqueles que não tiverem conseguido fazer a lista agora vão conseguir terminar.